Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. O nosso papo hoje é sobre agrupamentos na análise combinatória. O papo hoje é para falar sobre combinações, arranjos e permutações. Logicamente que tudo isso tem como alicerce o que você viu nas primeiras aulas do curso, na parte de fatorial e princípio fundamental da contagem. Vamos lá então? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Nas nossas próximas quatro videoaulas, vamos diferenciar aí o que é uma permutação de uma combinação de um arranjo. Os três agrupamentos têm fórmulas específicas para serem calculadas. A ideia, primeiro, é diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, para depois sim falar contigo de formulário. Bom, o nosso foco hoje, basicamente, é diferenciar a combinação do arranjo. E depois, nas nossas próximas videoaulas, vamos falar um pouquinho sobre permutação também, ok? Então, primeiro passo, vamos diferenciar o que é uma combinação e o que é um arranjo. E para isso, segue lá um exemplo, vai. Se liga lá comigo. O conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui em cima, tá vendo? Ó? Repara que nós temos um espaço amostral aqui formado lá por 5 elementos, ok? Então, vou botar aqui, ó, espaço amostral formado por 5 elementos. Aí eu pergunto, de quantas maneiras diferentes podemos formar, letra A, subconjuntos com 2 elementos cada? Então, por exemplo, eu quero combinar ali os elementos do conjunto A sempre 2 a 2. Por exemplo, eu posso formar o subconjunto 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, até chegar lá em 4 e 5. Repara que não é necessário, por exemplo, eu contar o subconjunto, digamos, 2 e 1. Porque repara que o subconjunto 2 e 1, ou 1 e 2, é a mesma coisa. Repare que o subconjunto 1 e 3 ou 3 e 1 é a mesma coisa. Então, nesse tipo de agrupamento aqui, repara que a ordem que eu pego os elementos, ela não é relevante, ok? Então, nesse caso pontual, eu obtive o que? Eu obtive 10 subconjuntos. Essa formação de grupos que eu fiz aqui, meus amigos, é denominado de combinação. Então, aqui o que eu tenho basicamente, ó, é uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Pronto. Você repara que esse cálculo que eu fiz aqui, ó, acabou dando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subconjuntos, ok? Então, a combinação, o que que é? É um tipo de agrupamento em que você usa parte do espaço amostral, em que a ordem que você pega os elementos não é relevante, ok? Agora, dá uma espiadinha comigo aqui para a tua direita, para a segunda situação. Agora eu quero formar pares ordenados com 2 elementos distintos. Então, agora eu formei aqui o par ordenado, por exemplo, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 4, blá, 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 até chegar aqui em 4 e 5. Só que nesse caso eu te pergunto uma coisa. Aqui eu estou formando pares ordenados. Por acaso, meus amigos, o par ordenado 1 e 2 e 1 são iguais? Nesse caso, não. Nesse caso, não, por quê? Porque esses pares representam pontos diferentes no plano cartesiano. Você repara, por exemplo, ó, que o par 1 e 2, ele está nessa posição aqui. Ó, repara, o x dele vale 1 e o y vale 2. Ele está por aqui, ó, ok? Já o par 2 e 1 está por aqui. Ó. 2 está aqui, 1 está aqui, está por aqui. Ó. Então, repara que são pontos que têm posições diferentes no plano cartesiano. Então, nesse caso, a ordem que você pega os elementos, ela é sim relevante. Tanto é que, nesse caso, o par 1 e 2 é 1 e o par 2 e 1 é outro. 1 e 3 é 1? Sim. 3 e 1 é outro. E assim por diante. Repara que aqui, ó, eu tive o dobro de elementos do que no item A, por exemplo. Aqui eu obtive o que eu obtive? 20 elementos. Agrupamentos como esse é o que eu chamo de arranjo. E nesse caso é um arranjo de 5 elementos escolhidos 2 a 2. Então o que o arranjo é? O arranjo é um agrupamento em que você pega parte do espaço amostral, em que a ordem que você pega os elementos, ela é sim relevante. Agora, meus amigos, a questão é como se calcula cada agrupamento? Como se calcula a combinação e como se calcula o arranjo? Bom, começar pelo arranjo, vai. Gente, toda questão que for de arranjo, você pode simplificar os cálculos através do princípio fundamental da contagem, através do famoso PFC. Como assim? Repare que para esse contexto aqui, ó, eu tenho
duas etapas a levar em consideração. Primeira etapa, a escolha do quê? Da abscissa do ponto, do x do ponto, e a segunda etapa é a escolha da ordenada. Como eu quero que sejam elementos distintos formando esses pares, então, primeira etapa, eu posso escolher de 5 formas diferentes. Pode escolher o elemento 1, 2, 3, 4 ou 5. Uma vez que alguém vem na primeira etapa, ele já morre para a segunda. No que ele morre para a segunda, aqui me sobraram 4 opções. E aí, pelo PFC, 5 vezes 4, isso vai dar 20 pares ordenados. Agora, repara o seguinte, meus amigos, ó, repara que na combinação, se você fizer esse mesmo cálculo aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Para a primeira escolha, eu tenho 5 opções. Para a segunda, 4 opções. 5 vezes 4 vai dar 20. Repara que na combinação, ó, acabou que não deu certo, né? Não deu por quê? Porque ao fazer o PFC, você vai contar que o subconjunto 1 e 2 é 1 e que 2 e 1 é outro. Que 1 e 3 é 1, 3 e 1 é outro. Aí, para evitar essas repetições, você divide isso aqui, ó, por um fator corretivo. E esse fator corretivo, como o subconjunto é formado só por 2 elementos, seria, no caso, 2 fatorial. Que nesse caso é 2, né? De fato, ó, se você pegar 20 por 2, dá 10. Dá metade do que você teve na letra B, por exemplo. Então, ambos os casos dá para fazer pelo PFC. Só que na combinação eu tenho que usar um fator corretivo. Daqui a pouco nós teremos fórmulas específicas e, digamos, consequências do que você acabou de ver aqui. Antes disso, vamos gravar muito bem o que é uma combinação e um arranjo. E para isso, eu vou te pedir para que você olhe para cá, para esse exemplozinho aqui, ó. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Pronto. Ó, a partir do mesmo grupo de 5 estudantes, Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo, quais são as possíveis maneiras de se formar uma comissão de uma empresa composta de presidente, vice-presidente e tesoureiro? Então você repara que nesse caso aqui, meus amigos, ó, o meu espaço amostral, de novo, é formado por 5 pessoas. Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo. E repare que eu quero formar comissõezinhas com 3 pessoas. Então, o 3 é o quanto que você usa por vez do meu espaço amostral, que é o que eu vou chamar daqui a pouquinho de P. Então, N é o espaço amostral. P é o quanto que você usa por vez do espaço amostral. Agora, meus amigos, repara que nesse caso pontual, ó, a ordem que eu pego os elementos, ela é sim relevante. Porque uma coisa, por exemplo, é eu ter aqui, ó, digamos, o Antônio, Bruno e Carlos nessa ordem. Nessa ordem, o Antônio é presidente, o Bruno é vice-presidente e o Carlos é tesoureiro. Se eu colocar o Carlos para frente, por exemplo, ele passa a ser presidente, concorda ou não? Então, nesse caso, a ordem que eu pego os elementos, ela é sim relevante. Escrevendo a possibilidade, ó, eu vou ter, olha aqui a quantidade, ó, fiz uma por uma. Fiz uma por uma, uma por uma, uma por uma. Ao todo, se você contar aqui, ó, uma por uma, isso aqui vai dar um total de 60 comissões diferentes. Repara aqui, ó. Repara que aqui em cima, por exemplo, eu tinha A, B e C, né? E eu fui trocando eles de posição, ó, ABC, ACB, BAC, BCA e assim. Ó, só aqui, ó, na brincadeira de trocar de posição ABC, eu tive 6 condições diferentes. Eu tive 6 comissões diferentes. Ok? Então, se contar todas elas aqui, ó, passo a passo, uma a uma, eu vou chegar a um total de 60 comissões. Gente, só que a análise combinatória, ela trabalha com quantificações. Não necessariamente em falar quais são elas. Então, a ideia é quantificar sem dizer quem são. E como é que você pode fazer isso? Bom, repara que nesse caso aqui, ó, nós nos deparamos novamente com um arranjo, né? Porque o arranjo é um agrupamento em que a ordem que os elementos são pegos é relevante. Então, aqui eu vou pegar 5 elementos para agrupá-los 3 a 3. Toda a questão que for de arranjo dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Repara que, para a primeira vaga do processo aqui, ó, nós temos 5 candidatos. Se o Antônio vier aqui, ele já não pode mais vir aqui, né? E se o Bruno vier aqui, aqui não pode vir mais. Então, sobrou 3 possibilidades. Então, eu tenho 3 etapas a vencer. A etapa do presidente, do vice e do tesoureiro. Repara que 5 vezes 4 vezes 3, de fato, dá 60. Agora, eu vou mudar um pouquinho a pergunta.
Eu vou continuar com esse quadrinho aqui já já, e agora eu vou mudar só um pouquinho a pergunta. Dá uma espiadinha comigo aqui agora, nessa segunda situação aqui em cima. Vamos ver, ó. Ó, a partir do mesmo grupo, Bruno, Carlos, Daniel, Eduardo e Antônio, quais são as possíveis maneiras de se formar uma comissão? Repare que agora nessa comissão não temos cargos atribuídos. Então, uma vez que você pegou a comissão, digamos, Antônio, Bruno e Carlos, essa comissão seria igual a Carlos, Bruno e Antônio, por exemplo. Então, nesse caso pontual, a ordem que você pega os elementos, ela não é relevante. Então, nesse caso, eu vou restringir a formação de grupos. Repara, eu posso formar Antônio, Bruno e Carlos? Posso. Antônio, Bruno e Daniel? Posso. E assim vai, ó. Agora, repara que tudo que derivar disso daqui, ó, eu vou ter que cancelar. Por exemplo, ó, ABC é igual a ACB, que é igual a BAC, que é igual a BCA, e assim por diante, ó. Repara que cada comissãozinha eu estaria contando 6 vezes, concorda ou não? Então, nesse caso aqui, repara que o nosso cálculo ficaria assim, ó. Acompanha lá comigo. Opa, vamos lá então, bora. Repara que se a ordem importasse, seria arranjo. Agora não importa mais. Agora a ordem que eu pego os elementos não é mais relevante. Agora eu tenho uma combinação de 5 pessoas para escolher 3. Professor, também quero fazer pelo PFC. Então faz. 5 vezes 4 vezes 3. Só que na combinação, temos que fazer um fator corretivo. Temos que dividir pelo quê? Bom, como cada grupo é formado por 3 elementos, eu vou ter que excluir a troca deles de posição. Aí, para isso, eu divido o resultado por 3 fatorial. Aí, se fizer essa continha aqui, ó, repara, aqui em cima vai dar 60 e embaixo vai dar 6. A divisão deu 10, ó. Repara que aqui, ó, deu 6 vezes a mais do que na combinação, por exemplo. Ok? Bom, então, alicerçados e munidos, eu quero agora te apresentar a fórmula para calcular arranjo de n elementos tomados PAP e de uma combinação de n elementos tomados PAP. As fórmulas que agora hão de aparecer são consequências do que você acabou de ver aqui agora. Ok? Então vamos lá? Segue o fluxo. Bora aqui comigo, ó. E aqui eu já aproveitei contigo, tá? E coloquei um pequeno fluxograma de resolução para diferenciar quando é que você usa uma coisa ou outra, tá? Embora a permutação seja assunto de daqui a 2 videoaulas, já coloquei aqui também, tá? Então agora é para você pensar o seguinte, ó. Nós temos aqui em cima um espaço amostral com n elementos. E esses n elementos podem ser n objetos, n letras, n pessoas, n algarismos, enfim. Se desse espaço amostral você usar parte dele para agrupar, a questão vai para o caminho do arranjo ou da combinação. Agora, se você usar todos os elementos do espaço amostral apenas trocando-os de posição, a questão vai para permutação. Então, usa todos os elementos do espaço amostral? Usa. Então é permutação. Caso contrário, é arranjo ou combinação. No arranjo, a ordem que eu pego os elementos, ela é relevante sim, e na combinação, não é relevante. Aí tem um macete bem tolinho para isso, que é assim, ó. Você faz a seguinte pergunta. A ordem importa? Se a resposta for aham, então é arranjo. Se não, é combinação. E toda questão que for de arranjo, dá para fazer pelo PFC de maneira direta. Combinação dá de fazer PFC? Até dá de fazer PFC. Mas depois eu tenho que fazer um fator corretivo, que é dividir por esse P fatorial aqui, ó. Ok? Por isso que na combinação tem esse P fatorial aqui, ó, e no arranjo não tem, tá? As formulinhas, algumas provas de vestibular trazem para ti, tá? Quem fizer, por exemplo, a prova do Enem, infelizmente não vem formulário, beleza? Santa Catarina vem na UFSC e na UDESC. Joia? Bom, para diferenciar então agora uma coisa da outra e ficar a coisa um pouco mais profunda, vamos lá. Vamos dar uma espiadinha comigo aqui, ó. Na nossa primeira situação. Lembrando que essa aula aqui de hoje é uma aula explanação do que é um arranjo e combinação. A próxima videoaula eu vou aprofundar isso daqui. Aí depois mais 2 para falar de permutação, beleza? Muito bem, então acompanhe lá comigo, vai. Numa corrida de Fórmula 1, concorrem 20 participantes. Então temos lá o Hamilton, o Bottas, o Felipe Massa, o Massa já está, mas tudo bem, tá ali também, o Barrichello e blá 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 e blá blá blá. E o pódio é formado por 3 pilotos, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro, cada um com pontuações diferentes. De quantas maneiras poderá ser composto esse pódio? Gente, primeira coisa a você fazer nesse tipo de situação é
identificar para mim, no formulário, quem é o tal do N e quem é o tal do P. Vamos lá, grosso modo, o que é o N? O N é o total de coisas que se há disponível. É o meu espaço amostral. O P é o quanto que você usa por vez do N, ok? Muito bem, nesse contexto aqui, repara que eu tenho 20 participantes, então meu total de elementos são 20. Agora, para escolher elementos para o pódio, eu tenho que pegar 3 pilotos, então P é 3. Repara que você, de fato, ó, não usa todos os elementos de uma vez só. Então, descarta lá a permutação. Ou vai para o arranjo, ou vai para a combinação. Para saber se é um ou outro, qual é a dica? A dica é, forme um grupo. Quantos grupos? Um só. Forma, por exemplo, aqui um pódio. Ó. Por exemplo, peguei o pódio formado aqui pelo acho que é o Hamilton, né? Hamilton, o Bottas e aqui o Vettel. Agora, pega esses 3 elementos e inverta de posição. Inverti, ó. Agora o Vettel é o primeiro, Bottas aqui agora ficou, acho que terceiro, né? E o Hamilton o segundo. Gente, a ordem que eu pego os elementos, ela é relevante, sim ou não? Sim, né? Uma coisa é o cara ganhar 25 pontos, outra coisa é ganhar 15 pontos. Se a ordem importa, é um arranjo. A ordem importa? Arranjo, ok? Então aqui, vamos lá. Modo número 1 de resolver isso. Pela fórmula explicitamente. O N é o total de elementos e o P é o quanto que você usa. Então vamos lá. N 20 fatorial, N menos P, 20 menos 3. Como aqui embaixo vai ficar 17 fatorial, a dica é joga o 20 até o 17. Então faz comigo, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15... Para aqui, ó. Para aqui porque é conveniente. Quando você interrompe o fatorial, você bota a exclamação no último, ok? E aqui, repara, ó, que vai rolar agora uma chacina, ó. Vai morrer 17 com 17, pronto. E essa continha vai me dar o quê? 6.830 possibilidades de pódios diferentes, ok? Professor, mas eu queria fazer o PFC. Gente, o PFC é uma maneira um pouco mais delicada de se usar a fórmula. Quer ver por quê? Ó, vamos lá. Eu tenho 3 etapas a vencer. O primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Para a primeira posição, nós temos 20 pilotos diferentes, 20 possibilidades. Se o Hamilton ficar aqui, ele já não pode ficar na segunda posição. Então, sobrou no espaço amostral 19 possibilidades. Se aqui vier o Barrichello, ele não pode mais vir aqui, né? Então, aqui sobrou 18 possibilidades. Repara que esse cálculo aqui converge para o que você acabou de ver aqui em cima. Ó. Repara comigo, ó. 20 vezes 19 vezes 18. Então, o arranjo é uma consequência do PFC. Logicamente, a resposta vai ter que dar a mesma. Legal, meus amigos? Massa? Então tá. Vamos lá. Agora dá uma espiadinha comigo nesse outro exemplozinho aqui. Ó. Vamos lá comigo? Bora. Aqui, ó. Marcam-se 8 pontos distintos numa circunferência. E aí eu pergunto, quantos triângulos com vértices nesses pontos podemos obter? Então, assim, ó, nós temos aqui uma circunferência com 8 pontos marcados. Então, repara que esse é o meu espaço amostral. Então, o meu N ó, já é 8. Ok? Agora, a partir do espaço amostral de 8, eu quero formar triangulinhos. Para formar triângulos, logicamente, eu tenho que pegar 3 desses pontos. Peguei aqui, ó, 3 pontos aleatórios. Então, o meu P é 3. Então, lembrando sempre, ó, o N é o total de coisas que se há disponível e o P é o quanto que você usa por vez do N. Agora, repara, né? Eu uso 3 de 8 disponíveis. Eu não uso todos de uma vez só. Então, descarta aquela permutação, lembra? Ficamos agora, por hora, com arranjo ou com a combinação. A ordem importa sim ou não? Para saber se importa sim ou não, qual é a dica? Forma um grupo. Agora há pouco eu formei um pódio. Agora aqui eu formei um triângulo. O triângulo, no caso, ABC. Gente, agora eu vou chegar para ti aqui, ó, e vou te falar uma coisa. Tudo bem que você formou o triângulo ABC, mas eu, Ricardinho, cheguei aqui, ó, e formei o triângulo BAC. Não, eu formei o triângulo CAB. Não, eu formei o triângulo CBA. Não, eu formei o triângulo BCA. Não, eu formei o triângulo ACB. Gente, esses triângulos aqui, por acaso, eles são diferentes entre si? Não, né? O triângulo ABC, o triângulo CBA, o triângulo CAB, enfim, são os mesmos triângulos. Concorda ou não? Então, nesse caso, a ordem que eu pego os vértices, ela não é relevante. Se não é relevante, então eu me deparo com uma combinação. Modo 1 de resolver? Vamos lá pelo formulário? Aqui, ó.
Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. E esse P fatorial aqui ó, é para descontar essas repetições, ok? Então acompanhe comigo. O 8 é o n, o P é o 3. Repara comigo, ó. 8 em cima, fatorial no caso, né? Embaixo, n menos P. 8 menos 3 deu 5. E só o P sozinho, 3 fatorial. Desenvolve o 8 por conveniência até o 5. Ó, 8, 7, 6, 5, parou, botou fatorial. E embaixo, quem vai ser cortado, fica parado. E quem não vai ser, desenvolva. Repara que aqui, ó, 5 fatorial já vai morrer aqui, ó. Ó, morreu, tá vendo, ó? E o que sobrou? 8, 7, 6 sobre 6. 6 com 6 também morre. E isso vai dar 56 triângulos diferentes. Professor, mas eu queria fazer pelo PFC, dá? Dá. Mas se for fazer PFC na combinação, usa um fator corretivo, que é assim, ó, vamos lá comigo. Para escolher o primeiro vértice, eu posso escolher de quantos modos diferentes? 8. Se o vértice A estiver aqui, já não pode mais estar aqui, né? Se o vértice B vier aqui, já não pode mais vir aqui, ó. Só que essa continha aqui crua, 8 vezes 7 vezes 6, conta que o triângulo ABC é um, que o BAC é outro, que o CAB é outro e por aí vai. Tu vai contar cada triângulo 6 vezes diferentes. Para evitar isso, ó, divida por 3 fatorial. No caso, divida por 6, né? E essa continha de fato ó, vai dar os mesmos 56. Então, esse P fatorial que tem na combinação e não no arranjo é para fazer esses ajustes, essas retificações. Massa? Gravou isso? Então, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. O que eles têm em comum? Eles usam parte do espaço amostral. Porque se você usar todos os elementos do espaço amostral, aí teremos o outro agrupamento, que futuramente é a permutação. Joia? Massa! Feito isso, vamos aqui mais um exemplo. Bora lá comigo, vai. Aqui, ó. Com os algarismos do sistema decimal, quantas senhas podemos formar com 3 algarismos distintos? Bom, primeira coisa, é importante que você lembre que o nosso sistema decimal ele é formado aqui ó, por 10 algarismos, né? Então, são eles aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho para ti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos aqui ó, um espaço amostral formado por 10 algarismos diferentes, ok? Bom, agora você quer formar senhas com 3 algarismos distintos. Então, você escolhe 3 elementos do espaço amostral, que são 10. Então, de novo, ó, usa parte do todo. Não usa todos? Não, então é arranjo ou combinação. Para saber se a ordem importa ou não, o que você faz? Você forma um grupo. Você forma um pódio, você forma um triângulo. Aqui você vai formar uma senha. Então, o cara lá do banco pediu para que você formasse uma senha lá com 3 algarismos. Aí você veio aqui ó, e formou a senha, digamos. Vou botar aqui, ó, 5, 2, 6. Então, quando você apertar aqui, ó, 5, 2, 6, você tem a sua transação aprovada, vamos dizer assim. Agora, procura inverter para mim a ordem dos elementos. Inverti aqui, ó, 652. Pronto. Gente, essa senha aqui ó, é igual à de cima? Não, né? Então, nesse caso, a ordem que eu pego os elementos, ela é sim relevante. Se a ordem importa, então é arranjo. E se é arranjo, dá para fazer como? 2 caminhos diferentes. Primeiro caminho, usar a fórmula explicitamente. Arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Isso vai ser igual a, vamos lá comigo, ó. Direto. Em cima temos n fatorial. No caso, n é meu espaço amostral. E embaixo nós temos n menos p. Se você fizer n menos p aqui, ó, isso vai dar 7 fatorial. Pronto. E aí você caminha, ó, 10, 9, 8, 7, que é para, bota fatorial, sobre 7 fatorial. E agora, cortou. Isso vai dar um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3 igual a 720 senhas diferentes. Ok? Bom, só uma coisa importante que você tem que saber, tá, gente? Quando eu falo aqui em formação de senhas, tá? O 0 pode vir aqui na frente, sim, tá? A palavra que eu falei aqui no enunciado foram formação de senhas, não de números. Então, por exemplo, 0, 1, 2, por exemplo, é uma senha. Lógico, se fosse a formação de números, aí o número 012, na verdade, é um número formado por 2 algarismos significativos. Então, se fosse formação de números,
O zero, de fato, não poderia vir aqui na frente. Mas aqui são senhas, então tá na boa. Legal? Bom, lembrando que o arranjo é uma consequência direta do PFC, do princípio fundamental da contagem. Lembra? Nesse caso em particular, vamos usar o princípio multiplicativo, né? A regra do E. Então, a senha tem que ter essa casinha aqui, que pode ser ocupada por 10 opções diferentes. Como ele pede algarismos distintos, aqui eu vou ter 9 possibilidades e aqui 8 possibilidades. Pronto. E aqui eu vou ter, com isso, 720 possibilidades diferentes. Tá? Se não falasse a palavra distintos, aí aqui eu poderia ter o quê? 10, 10 e 10, o que daria 1000 senhas diferentes. Legal? Aí, no caso, eu teria o que eu chamo de um arranjo com repetição. Beleza? Muito bem, mas não estava isso. Vamos apagar aqui, então. Maravilha. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Bora lá comigo. De novo, tá? A ideia hoje é explanar a diferença entre combinação e arranjo. Próxima videoaula, a gente fala um pouco mais sobre aprofundamentos e detalhes importantes de cada agrupamento. Legal? Muito bem. Vamos agora dar uma espiadinha, por gentileza, para essa questão aqui, ó. Quantas diagonais possui um octógono convexo? Então, aqui está o octógono. Repara que ele é formado por quantos vértices? Logicamente, por 8 vértices, não é isso? Então, vou botar aqui os vértices A, B, C, D. Opa, aqui embaixo temos o E, aqui o F, aqui o G e aqui o H. Pronto, muito bem. Repara que meu espaço amostral é formado por 8 vértices. Então, esse é o total de coisas que se há disponível. Legal? Agora, para que eu tenha uma diagonal, eu tenho que pegar quantos elementos do espaço amostral? Bom, vamos lembrar que diagonal, o que é, senhores? É um segmento de reta que tem extremidades em 2 vértices não consecutivos. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma diagonal, certo? Então, para formar uma diagonal, eu dependo do quê? De 2 elementos. Então, eu vou usar 2 do espaço amostral, que são 8. Meus amigos, essa questão aqui, tá? Inclusive, para quem lembra fórmulas de geometria plana, dá para simplificar muito o cálculo. Você pode lembrar, talvez, aqui na geometria plana, a quantidade de diagonais de um polígono era calculada pela fórmula n, que multiplica n menos 3, sobre 2. Isso que nós vimos na geometria plana na terceira aula do curso, se eu não me engano, tá? Ou terceira ou quarta aula, agora não recordo. O fato é que o n aqui, ó, são 8, então aqui eu teria 8, ó, que multiplica 8 menos 3 sobre 2. Então, esse cálculo ficaria bem mais rápido pela fórmula. Aqui daria o quê? 5 vezes 8, 40, por 2, dariam 20 diagonais. Mas como a aula é sobre análise combinatória, eu quero fazer usando análise combinatória. Agora a questão é, isso aqui eu faço por arranjo ou por combinação? Porque permutação não é mais. Para ser permutação, eu tenho que usar todos os elementos lá do espaço amostral apenas trocando-os de posição. Então, aqui, ou é arranjo ou combinação. Gente, a diagonal BF, a diagonal FB, são diagonais iguais. Então, a ordem que eu escolho os vértices, ela não é relevante. Então, de fato, é uma combinação. É uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. A fórmula está aqui bonitinho, ó. Opa, N é 8. Tá aqui, ó, massa. Ó, N menos P, 8 menos 2, 6. E só o P, que é 2. Pronto. Se você resolver, gente, essa continha aqui, ó, você vai chegar em 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Repara que eu vou chegar numa resposta diferente do que eu tenho aqui embaixo, ó. Repara, 56 dividido por 2, isso vai dar 28. Opa! Repara que deu 8 a mais que pela conta que eu fiz agora pela geometria plana. O que eu errei, gente, ao fazer isso aqui, ó? Eu errei o seguinte. Quando você pega 2 pontos de 8 disponíveis, tudo bem, você está pegando o B com D, o E com H, o A com G. Mas aqui também está contando que você está pegando, ó, vértices consecutivos. AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA. Ou seja, dessas 28, entre aspas, diagonais, 8 não são diagonais, 8 são lados. Então, basta pegar isso aqui, ó, e diminuir 8. Diminuir 8 lados que não são diagonais. E aí sim, ó, o octógono com isso vai ter 20 diagonais. Prontinho. Inclusive, para você provar essa formulinha aqui, ó,
você até pode ir pela análise combinatória. Você pode fazer uma combinação de n vértices tomados 2 a 2 menos o número de lados. Pronto. Se você abre essa formulinha aqui, ó, tu chegas aqui também. Pode confiar em mim. Deixa eu virar aqui pro ladinho para você poder enxergar ali o quadro. Legal? Tranquilo? Maravilha? Então tá bom. Gente, só uma coisa, tá? Para quem for fazer alguma prova de vestibular que venha formulário, não estranha se a combinação ou se o arranjo tiverem uma outra notação, tá? O arranjo também pode vir assim, ó, A, N, vírgula P, tá? E a combinação pode vir combinação de N, vírgula P. O significado e a fórmula são as mesmas, tá? É uma combinação de N elementos tomados P a P. E a combinação em particular também pode vir assim, ó, através de números binomiais, que eu vou te explicar no outro curso, lá de binômio de Newton. Então, se vier, por exemplo, assim, binomial de 8 sobre 2, por exemplo. Isso aqui, ó, é a mesma coisa aqui, combinação de 8, 2 a 2, ou então escrito assim, ó, 8,2. Então, são três coisas, digamos, escritas de formas diferentes, mas em que o cálculo em si é o mesmo. Legal? Eu vou deixar para ti aqui no quadro o nosso pequeno mapa mental da aulinha de hoje, para que você já possa se alicerçar para a próxima videoaula, ok? Então, deixa eu botar aqui um pouquinho. Aqui. Opa. Aqui, ó. Então, o nosso fluxograma de resolução, né? Então, vamos relembrar aqui o seguinte, ó. Acompanhe lá comigo. Vamos lá. Pensa num espaço amostral com N coisas. N pessoas, N letras, N algarismos. Se você usa todos os elementos e a ordem é só inverter de posição, é permutação. Que daqui a pouco eu vou te explicar, tá? Se não, se você usar parte do todo, aí a questão vai para o caminho ou do arranjo ou da combinação. A ordem importa? Então é arranjo. Se for arranjo, dá de fazer PFC de forma direta. Se for combinação, faça o PFC, mas divida pelo P fatorial. Legal, meus amigos? Então, com isso, encerramos a nossa quarta videoaula sobre análise combinatória. Te aguardo na próxima sobre exercícios de arranjo e de combinação. Valeu a todos, boa semana, felicidades e bons estudos.